Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Loureiro, sou professor de Biologia e hoje vamos tratar sobre ácidos nucleicos, DNA e RNA. Bom, inicialmente trataremos sobre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Esse elemento ele tem um papel biológico extremamente importante no nosso organismo, que é transmitir a informação genética de uma célula para outra célula e é responsável também pela síntese de RNA. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Então, nesse primeiro momento, vamos entender como é constituída a estrutura molecular desse ácido desoxirribonucleico. Então, a unidade formadora dessa estrutura chama-se nucleotídeo. Então, os nucleotídeos eles são formados por fosfato ou ácido fosfórico, que tem esse símbolozinho de um círculo, a pentose, né, que é formado por esse hexágono, e a base nitrogenada. Então, esses três símbolos, eles representam o nucleotídeo. E a molécula de DNA é composta por vários nucleotídeos que vamos ver a seguir. Ainda tratando sobre a estrutura básica, os elementos que formam o nucleotídeo, que é a unidade fundamental de uma molécula de DNA, que na verdade são vários nucleotídeos que formam esta molécula, mas a unidade fundamental é o nucleotídeo. Então nós temos aqui o P, que é o fosfato ou ácido fosfórico, a pentose, que é representado por esse hexágonozinho, e a base nitrogenada. Então esse elemento é um elemento fundamental formado por esses outros três elementos menores: fosfato, pentose e base nitrogenada. O nucleotídeo de DNA, como nós já mencionamos anteriormente, é formado pelo fosfato e a pentose. Agora nós vamos entrar num outro detalhe importante, é que a pentose específica para o nucleotídeo de DNA que irá formular a molécula de DNA é formado pelo desoxirribose, representado pela letra D. E a desoxirribose nada mais é do que um açúcar, um carboidrato, é um monossacarídeo. É formado também de bases nitrogenadas, representadas aqui pela timina, adenina, citosina e guanina, e pelas siglas T, A, C e G. Lembrando que essas bases nitrogenadas, elas se combinam aos pares, a timina com a adenina e a citosina com a guanina. O nucleotídeo de RNA, também contendo o mesmo fosfato, se diferencia do nucleotídeo de DNA por dois aspectos. Primeiro, com relação ao açúcar. A pentose do DNA, nós já vimos que ela é representada pela letra D, e do RNA é representado pela letra R, considerando que o açúcar agora é a ribose. E eu vou ter 4 bases nitrogenadas, sendo que em vez da timina eu terei a uracila, representada pela letra U. E as demais bases nitrogenadas são as mesmas, adenina, citosina e guanina. Lembrando que as bases nitrogenadas se combinam aos pares, uracila com adenina, no caso do nucleotídeo de RNA, e citosina com a guanina. Aqui nós temos diferenças, entre as moléculas de DNA e de RNA. Na esquerda nós podemos ver que eu tenho um aspecto que vai diferenciar. Aqui eu vou ter um nucleotídeo se unindo a outro nucleotídeo, ou seja, eu tenho duas bases nitrogenadas, a timina se ligando com a adenina, formando uma molécula de DNA. Ou seja, para que eu forme a molécula de DNA, eu vou necessitar utilizar dois nucleotídeos. Lembrando, aqui eu vou ter a letra P, que é o fósforo. Aqui eu vou ter a letra D, que é o açúcar. Da
Da mesma forma, nesse nucleotídeo, a letra D e a letra P. Observem que eu tenho dois nucleotídeos unidos através das suas bases nitrogenadas, isso formando uma molécula de DNA, diferentemente da molécula de RNA. Observe que eu tenho aqui um nucleotídeo de RNA, eu sei que esse elemento é o fósforo, ou ácido fosfórico, o açúcar, que eu vou representar nesse hexágono, nessa casinha, vai ser pela letra R, que é a ribose. E aqui eu vou diferenciar as bases nitrogenadas. Aqui no caso eu tenho uracila, adenina, guanina e citosina. Observem que eu tenho apenas uma única fita linear para a molécula de RNA. E já para a molécula de DNA eu precisei de duas fitas de nucleotídeos. Ok? Então, as diferenças básicas que nós poderíamos ter entre a molécula de DNA e de RNA está em relação à composição da estrutura de nucleotídeos. Enquanto no DNA eu tenho dois nucleotídeos unidos pela base nitrogenada, timida-adenina, por exemplo, no RNA eu terei apenas uma única fita de nucleotídeo, que não tem ligação entre bases nitrogenadas. Ok? Ainda falando sobre a molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula de fita dupla, como nós vimos no slide anterior, formando uma dupla hélice. As fitas estão unidas por ligações de hidrogênio. As bases nitrogenadas que se ligam são adenina, timina e citosina, guanina. Quem elaborou esse modelo da base de nucleotídeo unindo-se, tendo um formato helicoidal, foram os pesquisadores biólogos Watson e Crick. Esse DNA é formado por duas fitas, ou fitas duplas, onde cada filamento é composto de vários nucleotídeos. As cadeias se ligam por meio das bases hidrogenadas. Então, o DNA é uma fita dupla de nucleotídeos que se enrolam. Então, tem aqui uma forma helicoidal da molécula de DNA. Eu vou ter o lado de uma fita helicoidal se ligando a outra fita helicoidal contendo nucleotídeos que se ligam a partir de bases nitrogenadas. Então, tem aqui essas representações de amarelo adenina se ligando a timina e guanina se ligando a citosina. Então, a molécula de DNA ela apresenta uma estrutura helicoidal formada por vários nucleotídeos que se ligam através das suas bases nitrogenadas. Aqui, mais uma vez, a representação. Eu tenho um nucleotídeo, que eu vou marcar aqui para vocês. O nucleotídeo de DNA que se liga a outro nucleotídeo de DNA, formando um par de nucleotídeos que se unem a partir das suas bases nitrogenadas, formando aí a minha molécula de DNA. Uma característica importante da molécula de DNA é a sua capacidade de duplicação. As moléculas de DNA elas fazem o que nós chamamos de replicação. Ocorre em presença de uma enzima chamada de DNA polimerase. Esse fenômeno é importante, onde uma molécula de DNA é capaz de fabricar duas outras moléculas de DNA. Nessa imagem do lado esquerdo, observe que eu tenho uma molécula de DNA, que eu chamo de DNA mãe, formado por filamentos de nucleotídeo enrolados de um lado, esse lado vermelho, e outro filamento de nucleotídeos enrolados também em azul, que se ligam pelo meio através de suas bases nitrogenadas, que seria essa representaçãozinha aqui no meio. E ao lado eu tenho duas novas moléculas que foram originadas a partir dessa molécula mãe. Eu chamo essa molécula do meio de molécula mãe de DNA e as das laterais as moléculas filhas, tendo origem a partir da molécula mãe. Então, mais uma vez, eu tenho uma representação da molécula de DNA mãe. Eu tenho aqui as fitas de nucleotídeo.
É claro que eu estou vendo aqui uma fita do lado esquerdo e do lado direito. Essas fitas correspondem a cada base nitrogenada, no caso da adenina. Eu tenho aqui o açúcar, desoxirribose e o ácido fosfórico, só que basta representar apenas pelas bases nitrogenadas, sabendo que a adenina se liga com timina e citosina com guanina e assim retrospectivamente. Ok? Essas ligações entre as bases nitrogenadas ocorrem a partir de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio ligam a adenina com timina ou guanina com citosina. E que essas ligações elas se rompem. Se rompem para quê? Para separar as fitas dessa molécula de DNA para dar origem a duas novas moléculas filhas. Então, veja só, eu tenho aqui as moléculas de DNA que se separaram. Essas em azul mais escura, elas estavam unidas, adenina com timina, elas foram separadas. E eu tenho nucleotídeos livres no interior da célula que vão se encaixando com essas bases que estavam livres, formando na sequência, né? Aqui eu vou ter, consequentemente, duas novas moléculas de DNA. Uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Essa fita inicial, em azul mais escuro, ela estava se ligando a essa outra fita mais escura. Elas se separaram, as pontes de hidrogênio se separaram, e como haviam bases hidrogenadas livres no citoplasma, elas se encaixaram nos espaços livres. Consequentemente, eu tenho a formação de duas novas moléculas de DNA, são as moléculas filhas, idênticas ao DNA mãe. Então eu tenho aqui uma fita original velha, está sendo apontada por essa setinha, que seria essa fita de nucleotídeo de azul mais escuro, que ela se ligava com essa outra fita, mas foram separadas a partir do rompimento das bases de hidrogênio, que ligavam as bases hidrogenadas. Então, eu tenho aqui as fitas original velha, tanto do lado esquerdo e direito, e a fita nova, que eram bases hidrogenadas de nucleotídeos livres, que estavam no interior da célula, e que se ligaram através também de ponte de hidrogênio, formando duas novas moléculas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, as moléculas filhas idênticas às fitas originais. Então, esse processo nós chamamos de duplicação ou replicação da molécula de DNA. Então, a duplicação do DNA é uma única molécula que é capaz de sofrer um processo de autoduplicação. Esse processo ocorre numa fase que nós chamamos de intérfase, que é a divisão celular, que ocorre durante a mitose. Ela tem uma característica específica que é do tipo semiconservativa, pois cada molécula nova apresenta uma das fitas vindas da mãe e outra fita recém-sintetizada. Então, a duplicação do DNA permite que as informações hereditárias sejam transmitidas às células filha. Então, observem que originalmente, nessa imagem, eu tenho uma célula original. Aqui eu tenho um filamento helicoidal de nucleotídeos, tanto do lado direito como esquerdo, que se ligam através de ponte de hidrogênio, a partir das suas bases adenina, timina, citosina e guanina. E ao romper essas ligações de ponte de hidrogênio, eu tenho a formação de duas moléculas filha. E essa fita avermelhada eram nada mais, nada menos do que nucleotídeos livres no interior da célula, que foram se ligando às bases que também estavam livres da célula mãe de origem, formando duas moléculas novas de DNA. Esse processo chama-se autoduplicação ou replicação. E é isso, pessoal. Por hoje vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.